Primeiro, eu acho que o que essa parte da torcida e a parte da mídia translocada, que quer trocar técnico a cada 3 meses, pensa, deveria ser solenemente ignorado por qualquer gestor profissional, sério de futebol. Não se faz futebol assim. O que essa expressão deveria ser ignorado, solenemente ignorado, que falem sozinhos. Até porque tem muitos que se alimentam da crise do Flamengo. Vivem da crise. Crise dá mais audiência. Então vamos nutri-la, alimentá-la, vamos turbiná-la. As alegações, os argumentos são absolutamente tacanhos na maioria das vezes. São críticas pertinentes, equilibradas, de bom senso. É aquele raciocínio pífio de quem pensa assim, se há dinheiro, tudo é possível. Não é assim no futebol. O dinheiro é fundamental. Você contratar bons jogadores. Mas isso demanda trabalho, isso demanda tempo, isso demanda paciência. O caminho nem sempre é mais curto. E não é só no Flamengo. Veja a situação do Eduardo Cudê. Ganhou do Palmeiras em São Paulo na segunda rodada. Ontem tropeça no Atlético Goianiense. Nada presta. Deu declarações importantes ontem, lembrando a situação do Internacional, quanto tempo não ganha um título brasileiro, um título gaúcho, um título internacional. E é verdade, querem que isso mude de uma hora para outra. Só porque o Inter alguns. A tendência é melhorar, mas nem sempre vai ser tão rápido. E do que adianta ser rápido e não ter solidez? Ser rápido e depois se esfarelar. Não adianta nada. Esqueceram o exemplo do próprio Botafogo no passado, rapidamente disparou na liderança, depois mostrou que não tinha essa base necessária para sustentar aquela primeira colocação e por isso perdeu o título. O trabalho do Tite é razoável. Ele era bom no estadual, dentro daquilo que você pode avaliar no estadual. Hoje é razoável, altos e baixos. O momento é muito ruim. Ele tem errado. A questão de poupar jogadores foi um exagero, ao mesmo tempo que foi exagero. Ontem 2 saíram machucados, Arrascaeta e Pulga. Aí fica a dúvida, né? E se não poupasse? Não jogaram, nem viajaram para a Bolívia. O Arrascaeta ficou fora em 2 quartas-feiras. Aliás, a última boa atuação do Flamengo foi contra o São Paulo, ele não jogou. Ou seja, então ele não serve? Ninguém está dizendo isso. Apenas a fase de alguns jogadores também não é boa. Claro que o Tite precisa rapidamente agir, mudar o sistema de jogo, tentar novas fórmulas, mas essa loucura, esse frenesi, esse fora Tite, isso é coisa totalmente coisa maluca, isso não tem o menor cabimento. E, assim, e as referências utilizadas pelos defensores dessas teses são totalmente distorcidas da realidade. A memória que eles têm do que aconteceu com outros treinadores não reproduz o que foi os fatos em si, a realidade. É tudo da imaginação fértil de uma gente maluca, que parece que quer extravasar outros problemas dentro do futebol. Então, o Flamengo é vítima disso por culpa dos cartolas que já se curvaram aos caprichos dessa ala doida da torcida do Flamengo e parte da mídia, influenciadores, pessoas que vivem disso, que têm audiência com isso, que não conseguem analisar futebol de uma forma mais equilibrada. Né? É só vociferar palavras, gritando, da xerique, uns que gritam, que berram, é só isso que fazem. Uma discussão saudável, onde errou, onde acertou, o que pode melhorar. O argumento geralmente é, não gosto do técnico tal. Dessa vez é o Tite, já foram outros. Né? E ficou na imaginação ainda sonhando com a volta de alguém que foi maravilhoso no Flamengo, que foi o Jorge Jesus, mas que não quis voltar, que está lá na Arábia Saudita, está pouco pensando em Flamengo, está cuidando da vida dele, faz ele muito bem. Então nem amor próprio esses caras têm como torcedores, se é que de fato o são. Então esse é o cenário desse Flamengo e, sinceramente, acho que está na hora de alguns dirigentes dar a cara e falar o que vai fazer. Mas não adianta falar que vai pular de paraquedas do avião com o Tite, não. Como fizeram lá atrás. Depois demitiram o técnico 3 da madrugada. É para prometer e cumprir. Ou você mantém um técnico que segue um trabalho, então, convenhamos, não vai ser possível. Não vai ser, nunca o Flamengo vai se livrar disso. Nunca, jamais. E isso só acontece porque eles já se curvaram a essa ala translocada da torcida, que parece realmente que não quer entender como as coisas funcionam. Antes aqui do programa, vocês estavam falando de Manchester City, Arsenal. Quantas pancadas o seu Arteta já não tomou? Está brigando pelo título inglês. Porque os caras acreditam no trabalho. E o primeiro ano do Guardiola no Manchester City, o time que há 31 jogos não é derrotado. Perdeu nos pênaltis para o Real Madrid. Mas estou falando de bola rolando. 31 jogos que a gente não perde. Como você consegue isso? Assim? Não, leva tempo. Claro, o trabalho tem que ser bem feito. Mas como é que você avalia o trabalho em tão pouco tempo? E esse período que você falou, Tirone, eu não concordo. Para mim, o trabalho do Tite efetivo começa em janeiro. 8 meses. Aí está colocando férias no meio, pegou o bonde andando no ano passado, ele não queria assumir, assumiu porque a diretoria pediu, classifica o time para a Libertadores, eles conseguiram a classificação,
O trabalho efetivo começa esse ano. O passado foi um tapa-buraco. Com vários problemas herdados de outros treinadores, especialmente do Sampaoli, que realmente cometeu erros importantes, patrocinados pelos dirigentes e por um capricho do presidente que achava que o técnico tinha que ser o Jorge Sampaoli, mesmo depois da agressão do seu preparador físico ao centroavante do time, o Pedro. Agora, tem jogador jogando mal, o Tite está errando demais nas suas escolhas, tem que mudar. Agora, é um combo. Os erros vêm do presidente até os atletas, passando pela comissão técnica. Colocar tudo em cima do técnico é uma tolice. E aí entra, né, uma série de distorções, inclusive daquilo que a gente fala. E tem uma coisa que é bizarra. Esses caras, nós, eu e outros colegas, né, e outros torcedores também, quiséssemos cercear o direito deles à crítica. Amigo, por mim, vocês da Flamimimi podem falar o que vocês quiserem do Tite, do Flamengo, do Landim, dos jogadores. Muitas vezes até concordo com certas críticas que fazem. Pouco estou me importando para que essa gente está falando. Não escuto, não ouço, não dou atenção. A não ser quando eles vêm até mim, aí não tem como. Mas eu não vou atrás desse tipo de opinião. De jeito nenhum. Na verdade, eles é que querem que nós engrossemos o couro da maluquice. E aí, se você não repete, como se fosse um eco, as bobagens que eles vociferam sem parar, você está passando pano, você não sei o quê. Ora, vamos procurar o que fazer. Comigo não vai ter esse negócio jamais. E acho realmente que a gente precisa evoluir no futebol brasileiro. Não dá para os técnicos serem sempre alvo em pouquíssimo tempo de trabalho ou transições no início de um novo ciclo, como acontece no Inter com as contratações que fizeram, né, que o clube fez, esperando que tão rapidamente vire uma máquina. Não vai virar uma máquina de uma hora para outra. Ou tenham paciência, acreditem no trabalho, escolham pessoas capazes e cobrem profissionalmente, ou então, gente, não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. Alguém acha que agora o Corinthians é uma maravilha porque ganhou do Fluminense. Ou nada serve no Diniz, porque ganhou a Libertadores, porque perdeu os 3-0 ontem. Vai ser isso a vida inteira? E nós, como imprensa esportiva, também temos que evoluir muito em cima disso. As análises pontuais, factuais e oportunistas são muitas. Isso enche o saco. Juca Kfouri. E ontem o Botafogo venceu, 2-0, é o novo líder. Eu quero a sua análise pontual, local, espetal e tudo mais sobre esse jogo. Muito bem, Âncora, você é muito engraçado, né? O Corinthians ganha de 3-0 do Fluminense. Vamos falar já já. E você me pede para falar do Botafogo. Tá certo, eu fui botafoguense quando criança. Isso que eu sabia, isso que eu ia falar. Você era botafoguense. E ótimas memórias do Botafogo, de Mané, de Didi, de Quarentinha, de Zagallo, de Nilton Santos, do Manguinha, do Rildo, do Pampolini, do Roberto, do Jairzinho, do Paulo César Caju. Então, olha, o Botafogo ganhou merecidamente, foi dominado no primeiro tempo, praticamente não levou riscos ao gol do Flamengo, mas se virou, não correu grandes riscos, né? Tanto que você não viu o John fazer nenhuma grande defesa. E depois, no segundo tempo, com o jogo de transição, acabou fazendo os 2 gols e merecendo. Esse menino, Luiz Henrique, realmente é um bom jogador, deveria ter recebido um cartão amarelo por vestir aquela máscara. Não levou, e o Botafogo está aí de novo líder. É claro que o botafoguense põe a mão na cabeça e fala, não, esqueça que está na liderança, faz de conta que não está. Mas mostrou um equilíbrio e eu gostei, o que eu mais gostei, porque também, como quando falo de gramado, que eu não exijo que time jogue bem num gramado ruim, como não exijo de pianista tocar bem num piano desafinado, é uma desumanidade fazer alguém jogar no Maracanã às 11 horas da manhã, no verão carioca, embora estejamos no outono. É querer exigir demais. É repetir a estupidez feita em 94 nos Estados Unidos, uma decisão de Copa do Mundo em Los Angeles a 40 graus. E aquele jogo horroroso, 120 minutos de 0-0, Brasil e Itália, com 2 ou 3 emoções. Teve que decidir nos pênaltis. Aliás, por falar em pênaltis, aos corintianos, o argentino Júnior não foi capaz ontem de fazer um gol no Vélez Sarsfield com 10 jogadores durante 75 minutos e perdeu nos pênaltis
a vaga na decisão da Copa da Liga da Argentina. O Argentino Júnior, cujos reservas ganharam do Corinthians. Por que estou dizendo isso? Para pôr o pé no chão, imputar muito aos erros do Fluminense, às saidinhas de bola do Fluminense, né, que proporcionaram 2 gols para o Corinthians, mas elogiar o Corinthians pela persistência, pela pressão na marcação e, fundamentalmente, pela partida que fez esse menino Wesley, que não é o novo Pelé, não é sequer o novo Hendrick, não é sequer o novo qualquer coisa. É o Wesley, mas que fez um gol, o segundo gol dele, dessas coisas que há muitos anos a gente não via no futebol brasileiro. De alguém entrar driblando, deixar 2 marcadores com a bunda no chão, mais o goleiro. Claro, você poderá dizer, bom, somadas as bundas, tem mais de 100 anos. É verdade, tem 113 anos, se não me engano. Eu fiz essa conta, até publiquei, mas agora não estou lembrando de cabeça. Mas é alguma coisa assim. 42 44, né, do Vitor, 40 do Felipe Melo, e mais 30 e picos do Manuel. Mas eu daria uma placa, sem dúvida nenhuma, em Itaquera para o gol do Wesley. E quero reforçar o que disse Zé Trajano em relação ao Felipe Melo. Vai ser cafajeste assim, mas para lá das Laranjeiras. Porque ele dá uma rasteira no bidon na hora que o menino vai comemorar com o Wesley o gol. Isso é um tipo que tem que ser posto para fora do futebol. E quero chamar a atenção para o bom comportamento do Fagner. Né? Bastou a torcida pedir para que não renove o contrato dele e esses bunda moles da direção do Corinthians aceitarem o pedido, quer dizer, isto revela quem manda no Corinthians, né? Para que ele tivesse um comportamento de jogador de futebol. Não tomou nenhum cartão, não fez nenhuma falta violenta, jogou bola. Ele é capaz. Não é um grande lateral, mas para o nível dos laterais brasileiros, ele é capaz. Né? Comportou-se angelicalmente. Mas, antes de mais, quero fazer aqui um registro também da cafajestade, da covardia de torcedores do Corinthians num jogo de decisão de Campeonato Paulista, de futebol de salão, futsal, de meninos de 18 anos que brigaram na quadra e a torcida invadiu para bater nos meninos. Cafajestes, covardes. Tomara, não tinha um policial num Corinthians e Palmeiras. Tomara que sejam identificados e sejam punidos pelo tamanho da covardia. E, finalmente, quero chamar a atenção para aqueles frequentadores do Instagram que nosso queridíssimo Walter Casagrande Júnior lançou uma hashtag, Jogo da Velha, Amamos Pacaembu, como uma forma de protesto e de fiscalização para o que a Alegra está fazendo no estádio mais querido de São Paulo, que é o estádio do Pacaembu. Não apenas não entregam a obra, como estão danificando o Museu do Futebol, que é uma obra que o mundo inteiro vem aqui ver e fica boquiaberto, porque realmente é um museu raro do futebol, que a Alegra transformou em goteiras, infiltrações e o diabo quatro, e pôs lixeiras na frente que impedem a presença do público, prejudica a venda da lojinha do museu, um horror. E ainda estão estragando a Praça Charles Miller e querem privatizar a Praça Charles Miller. Portanto, você que frequenta, eu não frequento, nem sei como frequentar, para falar a verdade, mas quero fazer a propaganda dessa hashtag Amamos Pacaembu. Né? Lembrando que devemos tudo isso ao ex-prefeito e ao ex-governador João Dória, que realmente é o responsável por essa parceria público-privada que entregou o Pacaembu a empresários rigorosamente desapaixonados pela cidade de São Paulo. Não chama Alegra, chama tristeza.